5 anos de preparação. Parte 4. Suzuki Satoru e Keno dirigiram-se ao seu vagão coberto. Este não era o vagão coberto que eles haviam comprado, do reino de Inveria, lar de Keno, mas algo que haviam comprado há um ano. Aliás, esta já era a quarta dessas carruagens tipo vagão. A primeira foi destruída, a segunda foi queimada em um ataque e a terceira foi abandonada. Os dois ocuparam o banco da frente do condutor, Suzuki Satoru com as rédeas na mão, e Keno ao lado dele com um tomo mágico no colo, enquanto avançavam pelas planícies tranquilas. Eles conversavam sobre nada em particular, como de costume. O cabelo de Keno, que descia até seu pescoço delicado como porcelana, balançava ao vento. Ela pedia a Suzuki Satoru para cortá-lo, mas ele sentiu que seria melhor ela usar um capuz. Se o cheiro de sujeira e poeira no ar iria infundir-se em seu cabelo estava incerto. No entanto, ele não diria isso em voz alta. Keno estava em uma idade complicada agora. Se Suzuki Satoru tivesse a forçado a vestir o capuz, ela faria e inflaria as bochechas. O humor de Keno melhorava quando ele não a tratava como uma criança, então Satoru tentou evitar tais ocasiões. Ela esteve sozinha por 40 anos, e os dois estavam juntos há mais de 5. Sua mentalidade deveria ter amadurecido mais rapidamente durante a última parte do passar dos anos. No entanto, agora ela não parecia franzir as sobrancelhas por algo assim. Ele puxou as rédeas, que chicotearam contra a garupa do cavalo. Não havia significado para essa ação. O cavalo que puxava a carroça era o mesmo cavalo golem que puxara a carroça naquela época. Mas tudo fazia parte da atuação. Os dois fizeram muita atuação durante a jornada. Era verdade que ambos eram mortos-vivos e ainda tinham um cavalo golem. Nenhum deles precisava dormir e podiam ver no escuro. Porém, eles ainda montaram tendas à noite para evitar suspeitas. Claro, eles não precisavam dormir, então os dois costumavam conversar em suas tendas até o amanhecer. Embora a idade real de Keno tenha excedido a de Suzuki Satoru, ela não teve muita experiência de vida, dado que nunca saiu da cidade. Afinal, ela era uma herdeira de 10 anos que nunca havia deixado sua cidade natal. Isso significava que ela ficava sem assunto rapidamente e só podia recorrer ao conhecimento que tinha aprendido. Por outro lado, as histórias de Suzuki Satoru foram muito bem recebidas por Keno. Não suas histórias do mundo real onde Suzuki Satoru viveu, um mundo envolto pela poluição e densas nuvens, mas contos de Yggdrasil. Para uma garota que vivia em um mundo de espadas e feitiçaria, as aventuras de Suzuki Satoru em Yggdrasil foram o que fez seus olhos brilharem de excitação. No início, havia algumas coisas que fizeram Keno franzir a testa. Eles pareciam muito exagerados e ridículos para ela. Mas Suzuki Satoru tinha provas. Embora não fosse uma coletânea completa, os álbuns de fotos de Suzuki Satoru continham fotos das coisas de que ele falava. Keno, que não sabia o que eram fotos, parecia considerá-las retratos requintados. Mas depois de ver uma foto, de Satoru e ela mesma, ela aceitou que eram representações fiéis da paisagem. Depois disso as coisas ficaram mais simples. Pois provaram que as aventuras que encheram Keno de pavor eram eventos que Suzuki Satoru havia experimentado. Em outras palavras, as aventuras do grande lançador de magia Suzuki Satoru eram verdadeiras. A admiração nos olhos de Keno logo se transformou em um respeito radiante, algo que Suzuki Satoru percebeu. Isso melhorou muito seu humor e ele começou a falar efusivamente. Em pouco tempo, Keno conhecia as aventuras da Inzo Algon como as palmas da mão. Foi assim que eles passaram seus 5 anos. E hoje, a mesma história terminou quando o vagão balançou. E então todo mundo da Inzo Algon deu origem a outra lenda. Você é incrível, Satoru. Fufu. Não é nada demais, Keno. Com membros assim, realizar isso era uma brincadeira de criança. Aqui está uma foto da época. Suzuki Satoru soltou as rédeas e deu ordens verbais ao cavalo golem. Ele usou suas mãos vazias para tirar o seu álbum de fotos e folheou, murmurando onde está, enquanto o fazia. Ele encontrou uma foto deles depois que derrotaram o chefão Fire Gentlord Surt, e mostrou para ela. Uau! Keno exclamou de deleite. Você é incrível, eu não posso acreditar que conseguiu derrotar um gigante tão poderoso, não. Foi possível por causa de todos da Inzo Algon. Afinal, quem mais poderia derrotar um Gentlord com um cajado tão poderoso que ainda era flamejante? Sim, isso pode ser verdade. Depois de pegar a foto de volta e guardar, ele se lembrou das muitas vezes em que derrotaram Surt. Não tinha sido terrivelmente difícil porque suas resistências elementares eram demasiadamente centradas, mas Suzuki Satoru não queria dizer isso e destruir os sonhos da menina, decepcionando-a. Portanto, Suzuki Satoru simplesmente sorriu. Foi como eu disse. Você e seus amigos foram incríveis, Satoru.
Seus ânimos se elevaram. Suzuki Satoru acompanhou a excitação de Keno. Foram mesmo? Eu penso assim também. A maneira como todos conseguiram evitar a morte e aguentar as coisas depois que ele jogou fora a espada e tirou Laivaten foi muito bem feito. Sim, todo mundo foi incrível. Eles venceram por sua causa, Satoru. Você acha? Ha. Suzuki Satoru riu, ele estava de muito bom humor. Você e seus amigos realmente repetiram todas essas incríveis aventuras, Satoru. Realmente fizemos. Assim como nós estamos indo em uma grande aventura também, não? Keno sorriu amargamente. Mesmo? Mas não parece uma aventura extravagante nem nada assim. Tudo isso depende de como você vê isso, não acha? Já faz 5 anos desde que partimos do seu país. Fomos a muitos países e vimos muitos mistérios, não acha? Lutar não é tudo, você sabe disso. Apreciando o desconhecido. Sair em uma jornada e usar seus próprios olhos para ver o mundo, não era essa a verdadeira aventura que Yggdrasil incentivava. Agora, ele poderia entender como os membros da World Searchers se sentiam. Claro, não havia nada errado em lutar ao lado de seus amigos e jogar o jogo. Mas Suzuki Satoru estava confiante em dizer que sua jornada com Keno foi a decisão certa a tomar. Eu suponho que sim. Aquela planície Sete Ardentes e o Lago Cristalino foram ambos incríveis. Pessoalmente, eu achei que a planície Sete Ardentes era meio grosseira, mas o Lago Cristalino era muito bonito. Parecia uma lâmina de vidro de tão límpido. Sim, é incrível. Os dois continuaram relembrando aquela bela visão enquanto continuavam em frente. Seria bom se pudesse vê-los novamente. Podemos voltar quando tivermos sem nada para fazer. Afinal, nossa expectativa de vida é ilimitada. Isso é verdade, respondeu Keno. E também, você se tornou mais forte que antes, Keno. Quer tentar enfrentar um inimigo poderoso? Viagens e batalhas estavam inextricavelmente ligadas. Não era uma questão de segurança, quando partiam para regiões menos povoadas, apareceriam monstros que consideravam uma presa, e havia a chance de encontrar inimigos fortes ao visitar pontos turísticos. Dito isto, Suzuki Satoru só encontrou um adversário que ele considerou forte. No entanto, havia inúmeros inimigos que teriam matado Keno instantaneamente se ela estivesse sozinha. Suzuki Satoru estava encarregado da violência, enquanto Keno lidaria com o trabalho intelectual, mas ainda era importante para Keno ser forte o suficiente para aguentar ser atingida por um ser poderoso. Apenas conte comigo. Eu sei que você está pensando em mim, Satoru, e isso me deixa feliz. E também me emprestou vários itens incríveis. Mas como chama isso? Grinding, isso parece não funcionar, não é? Quer dizer, eu realmente não gosto de pegar um bastão e bater repetidamente em um dragão morrendo com todos os seus membros decepados. Eu não estou falando sobre o seu plano, mas sim em como você continua ignorando quando imploram por misericórdia. Sim, isso meio que parte o coração. Não é isso. É claro que eu sei que também não gosta desse tipo de coisa, e só está fazendo isso por minha causa. E eu não quero deixar sujas as roupas bonitas que me emprestou. Eu só estou pensando que talvez possa haver outro jeito da próxima vez. Keno conseguiu espremer todas aquelas palavras com uma rapidez desnecessária. Parece que ela não gostou do incidente em que usou um dragão como treinamento. Bem, ter uma garota fazendo esse tipo de coisa era um pouco desumano. Suzuki Satoru se arrependeu. Talvez eu deva encontrar um adversário que ela não se importe da próxima vez. Ladrões e outros que eram indignos de misericórdia provavelmente deveriam ser deixados para uma data posterior porque poderiam falar. Talvez alguma criatura que não pudesse falar, ou mesmo um objeto pudesse ser melhor. Suzuki Satoru então começou a considerar vários monstros. Pessoalmente falando, insetos gigantes e similares pareciam bons candidatos. Eu sei o que sente, Keno. Da próxima vez, planejarei melhor quando formos fazer grinding. Ele sorriu e deu um sinal de positivo. Keno respondeu com uma expressão que era difícil de escrever em palavras. Era um olhar precioso que ele só podia ver uma vez por ano. Não, quando eles partiram, ele sentiu como se tivesse visto esse sorriso mais vezes, mas não estava tão certo sobre os eventos de 5 anos atrás. Ainda assim, não sei seu valor de karma. No entanto, como o meu é negativo, espero que o seu seja positivo para compensar. Sendo esse o caso, seria melhor abater os adversários com valores negativos de karma. Não, Satoru, vamos falar sobre isso mais tarde. Olha, já dá para ver a cidade. Realmente se destaca. Se destaca mesmo. Suzuki Satoru podia ver uma cidade à frente. Ele tinha ouvido através de rumores, mas era uma grande cidade murada. Grande neste caso não se referia à sua escala, mas em um sentido literal,
os edifícios e as muralhas da cidade eram muito grandes. De particular interesse eram as rochas maciças dos dois lados dos portões. Tinham cerca de 150 metros de altura ou mais. As pedras que foram colocadas em ambos os lados se tornaram parte da muralha da cidade. As muralhas da cidade não haviam sido erigidas porque estavam localizadas ao lado daquelas rochas. Em vez disso, uma raça de gigantes que moravam nas proximidades as trouxe de suas casas como sinal de amizade. Depois disso, graças às relações amigáveis com esses gigantes, todas as partes da cidade, prédios, disposição urbana e assim por diante, foram dimensionadas para que os gigantes não precisassem passar por desconforto, ou pelo menos foi isso que Suzuki Satoru ouviu. Quantos gigantes foram necessários para transportá-las, e como fizeram isso? Enquanto Suzuki Satoru considerava o assunto com crescente interesse, ele indicou a Keno agora encapuzada que ela deveria trocar seu anel. Por ser uma vampira, Keno sofria uma penalidade em todas as ações sob a luz do sol. No entanto, ela conseguiu negar isso usando um anel anti-luz do sol. A indicação foi para que ela mudasse para outra coisa. Mesmo vestindo um capuz não negaria a pena e ela ainda se sentiria cansada, mas as coisas seriam problemáticas se ela não pudesse suportar apenas um pouquinho. Ele emprestou 4 anéis para Keno, um para reduzir a penalidade pela luz do sol, um para dar proteção contra controle mental e banimento de mortos-vivos, então nem Suzuki Satoru poderia dominá-la, um anel contra magia de adivinhação e um anel de imunidade a amarrações físicas e outros impedimentos de movimento. Ele daria a ela outros dependendo das circunstâncias. Desta vez, ela deveria colocar o anel de proteção contra controle mental e banimento de mortos-vivos, e o contra magia de adivinhação, ambos os quais eram muito importantes ao entrar nas cidades. Em contraste, Suzuki Satoru não fez nenhuma tentativa de esconder seu rosto ósseo. Afinal, pode-se dizer que durante seus 5 anos de viagem ele estava treinando para entrar em cidades com o rosto exposto. Além disso, ele tinha sido informado de que seria melhor mostrar sua verdadeira face ao tentar entrar nas cidades. Se ele fosse sincero e não tentasse se esconder, o blefe seria mais fácil. Ele havia tentado usar ilusões para se camuflar antes, mas depois de um acidente infeliz, não mais confiava nelas. Falando nisso, Satoru. Por que estamos voltando nessa direção? A terra natal de Keno ficava um pouco além desse lugar. Satoru não a trouxe aqui nos últimos 5 anos. Nós fomos em várias partes do mundo, mas não viemos aqui, não? Não acha que seria bom escalar aquelas montanhas que mal conseguimos distinguir à distância? Entendo. Parece que Keno não acreditava muito nessa explicação, dado o tom de sua voz. Suzuki Satoru poderia dizer isso por terem passado 5 anos viajando juntos. Entretanto, ele não tinha intenção de contar a Keno a razão para vir a esta cidade. O cavalo Golem puxou o vagão e os levou até o portão principal sem diminuir a velocidade. Talvez tenham chegado em uma hora boa, exceto Suzuki Satoru e companhia, não havia ninguém mais lá. Os guardas do portão que estavam reunidos sentiram um perigo no ar. Todos tinham suas lanças a postos. Ele olhou para as muralhas e viu os arqueiros lá reunidos. Desnecessário dizer que todos estavam desconfiados de Suzuki Satoru. Fiquem onde estão. Uma voz severa os chamou. Parecia pertencer a algum tipo de capitão da guarda. Suzuki Satoru, indiferente, ignorou e respondeu num tom alegre e radiante. O tempo está bom hoje. A confusão espalhou-se imediatamente pelos guardas, mas eles logo retomaram seu comportamento severo. O que você está fazendo aqui, morto-vivo? Morto-vivo? Onde? Suzuki Satoru olhou em volta, como se de propósito. Que bobagem você está? Poderia ser que tenha me confundido com um dos mortos-vivos. Ele interrompeu os gritos dos soldados e gritou de volta para eles. Eu não sou morto-vivo. Eu sou Satoru, um Selu. Céu, Lu. Os soldados se entreolharam e depois sacudiram a cabeça. Ele podia ouvi-los perguntando um ao outro: você já ouviu falar deles antes? Até parece, é a primeira vez que ouço falar disso. Você não acha que é muito rude confundir um dos gloriosos Selulos com uma criatura morta-viva? Está insultando nossa nação. Os guardas do portão se entreolharam novamente. O capitão, será seu nome por enquanto, respondeu em um tom muito confuso. No entanto, ele não mostrou nenhum sinal de abaixar sua arma. Afinal, isso era de se esperar. Você quer dizer que você não é um morto-vivo? Eu te disse, não é? Eu sou Satoru, dos gloriosos Selulos. Não, minhas desculpas. Perdoe minha ignorância, mas nunca ouvi falar do nome Selu antes. O quê? Você nem conhece os grandes e poderosos Selulos. Que tipo de cidade caipira é essa? Os orgulhosos guardas do portão naturalmente se ofenderam já que foram considerados como caipiras.
Mesmo ficando infelizes com isso, parece que pelo menos tinham aliviado um pouco a cautela de suas ações. Havia muitas raças neste mundo. Humanoides à parte, havia também muitos demi-humanos e heteromorfos com aparências bizarras. Discriminar os membros dessas raças pode incorrer na ira de suas nações. Se isso levar a uma guerra, pode resultar na extinção de uma das partes. De fato, vários países haviam sido destruídos dessa maneira. Por essa razão, os guardas do portão foram solicitados a responder adequadamente à situação. Quanto mais espécies uma nação fazia contato, mais intensamente os guardas da nação seriam treinados. Em outras palavras, eles não agiriam precipitadamente se achassem que ele não era morto-vivo, mas parte da raça Selu. O próximo passo era tirar vantagem da confusão e assumir o controle da situação, isso seria fundamental. Parece que eu preciso deixar esses caipiras de meia tigela saberem da grandeza de nós, Selulos. Como eu disse antes, sou Satoru, vim de Griatóquio, a grande capital dos Selulos. Eu vim aqui, para encontrar algo de valor, embora eu duvide muito que tenham algo de bom aqui. Você é um comerciante. De fato, eu sou. Dito isso, não comprarei nada se nada me chamar a atenção. Precisamos verificar sua bagagem primeiro, mas antes disso, precisamos também, como direi, verificar você. Entende, não é? Se entende, então, por favor, espere ali. Eu vou chamar o sacerdote. O tom rígido do capitão esvaneceu gradualmente em relação a Suzuki Satoru. Compreendo. Eu estava imaginando exatamente que tipo de primitivos vocês são para confundir os Selulos com meros mortos-vivos. Nós somos muito magnânimos. E aquela garota ali ela é minha companheira e também uma Selu. O capitão olhou para Keno em choque e começou a compará-la a Satoru. Ele podia ser ouvido murmurando perguntas como: ele diz que ela é uma Selu, eles são completamente diferentes. Muito parecido, não? O capitão estava olhando para baixo, parecia sentir constrangido. Logo, Suzuki Satoru pôde ver um soldado trazendo um sacerdote. Ele era um homem gordo o bastante para dar a impressão que o mero ato de correr o deixaria sem fôlego. Depois que ele chegou, o sacerdote enxugou o suor com um lenço e ofegou pesadamente, como se estivesse lutando para respirar. O capitão disse, com licença, e foi até o sacerdote. Sacerdote Dono, obrigado por se dar ao trabalho de vir até aqui. O que está dizendo, capitão Dono? Este é o nosso dever. Mas da próxima vez, espero que o senhor não me apresse tanto. Não quero ser arrastado diante do trono dos deuses antes de chegar aqui. As respirações do sacerdote eram como soluços enquanto respondia. Os dois fizeram o melhor para se acalmar e estavam a alguma distância, mas Suzuki Satoru ainda podia ouvi-los. Ainda assim, não há cavalos no templo. Como assim, capitão Dono? Não sente pena do lombo do cavalo que eu possa montar? Sacerdote Dono, pode ser melhor se o senhor aprender a cavalgar. Vai machucar minha bunda e coxas, é melhor não, se o senhor não se importar. Disse o sacerdote, ignorando a resposta do capitão mas o senhor sabe a magia de cura, e olhou para Suzuki Satoru. Muito bem, farei o que fui chamado aqui, para expurgar uns mortos-vivos. Não, essas pessoas dizem ser Selulos. Eles não parecem ser mortos-vivos. Selulos, mas eles parecem mortos-vivos para mim. Parecem? Bem, as coisas vão ficar muito problemáticas se realmente não forem. Tudo bem. Seria ruim afugentar as pessoas que possam doar para o nosso templo, e quem sabe como os superiores vão me censurar. Posso até acabar meus dias como um sacerdote de vilarejo, então, Não é esse o problema, sacerdote Dono. Não, esse é o problema, capitão Dono. Este lugar está no domínio do Marquês. Mesmo ele nos dando algum grau de autonomia, ainda sofreremos se agirmos por conta própria sem considerar os interesses da nação. Além disso, o incidente pode inflamar ainda mais se ofendermos alguém que seja membro de alto escalão de outra raça. Capitão Dono, eu confio que o senhor não deseja que seu nome fique marcado na história como o tolo que começou uma guerra que levou à destruição da nação, não é? Muito menos eu quero isso. Além disso, se tal coisa acontecer, também causaria todo tipo de problema para todos os outros. Então o senhor entende. Sendo assim, posso incomodá-lo para verificar se eles são realmente mortos-vivos. É muito problemático, deixe-os entrar e ignore isso tudo, por que não faz isso? Faça com que algum soldado fique de olho neles enquanto finge ser uma escolta ou algo assim. Os dois trocaram olhares e, no final, o sacerdote deu de ombros em sinal de derrota. Tudo bem, eu entendi. Enquanto o sacerdote resmungava sobre ter que conjurar uma magia de graça, ele caminhou até Suzuki Satoru e depois o cumprimentou com um sorriso alegre.
Saudações, honorável convidado dos Celulus. Eu sou servo do templo nesta cidade. Embora eu acredite em suas palavras, preciso examinar usando minha magia para dissipar as dúvidas dos outros. Eu rezo para que o Senhor não resista a isso. O fato do sacerdote nem sequer ter declarado seu nome mostrou exatamente o quão desesperado ele estava para evitar problemas. Pode-se dizer que foi exatamente como Suzuki Satoru havia planejado. Compreendo. Por favor, prossiga, sacerdote Dono. Detectar morto-vivo. Compreendo. É como ele disse, Capitão Dono, nosso honorável visitante não é um morto-vivo, não houve reação a ele. Também, Iar. O sacerdote levantou a mão. Suzuki sentiu uma força estranha empurrando-o, provavelmente era algum tipo de habilidade destruidora de mortos-vivos. No entanto, foi completamente ineficaz em Suzuki Satoru e Keno. Embora a diferença em seus níveis fosse parte disso, a principal razão foi graças aos seus itens mágicos. Como eu pensava, não houve reação. Este homem não é uma criatura morta-viva. Mesmo? É como eu disse. Eu sou Satoru dos Celulus. Tratar-me como morto-vivo é bastante irritante. Ele viu os guardas ao redor dele abaixarem as lanças. Ainda o cercavam, mas não havia mais tensão no ar. Isso não significa que eu cumpri meu dever? Ah, onde alguém acharia um morto-vivo tão calmo e amigável? Eu já estava pensando que ele não poderia ser um morto-vivo antes de vir aqui. Disse o sacerdote enquanto olhava para todos os guardas e completou. E mesmo assim ainda me chamou aqui. A única coisa que eu consigo pensar é que realmente deve me odiar muito. O sacerdote terminou em tom de brincadeira. O capitão olhou para os seus homens e respondeu de uma maneira igualmente alegre. Fizeram muito bem de trazer o sacerdote Dono aqui. Eu sempre achei que um exercíciozinho não o fará mal algum. Aproveitaremos cada momento desses para fazê-lo correr assim no futuro. O capitão e o sacerdote deram boas risadas. Era o tipo de risada que soava como se estivessem rangendo os dentes, como se estivessem realmente pensando em outra coisa. Os dois pararam, como se ambos tivessem cansados de rir. O sacerdote virou as costas para Suzuki Satoru e se dirigiu para a cidade, já o capitão veio diante de Suzuki Satoru mais uma vez. Perdoe-me, Satoru Dono, comerciante dos Celulus. A seguir, por favor, nos permita inspecionar sua bagagem. Faça as honras. No entanto, estão praticamente vazias, já que vim fazer compras. Suzuki Satoru e Keno desmontaram e, por sua vez, um grupo de pessoas ligeiramente diferentes dos guardas, pareciam pessoas entendidas do campo dos negócios, entraram no vagão. Eles eram assessores, encarregados de despachar bagagens e cobrar pedágios. Em torno de 90% do conteúdo do vagão era de grãos, embora representasse 90%, era apenas um décimo do que o vagão poderia carregar. Mesmo se considerassem o volume, o imposto pago para essa quantidade de grãos seria muito baixo. Suzuki Satoru e Keno passaram por uma breve vistoria corporal, para garantir que não estivessem carregando contrabando. Só então, os funcionários que estavam vistoriando o vagão voltaram. Em cima deles estava segurando um pequeno baú. Poderia abrir a fechadura neste baú de joias. Certamente. Suzuki Satoru abriu e o reluzir de ouro se espalhou. O baú continha 500 moedas de ouro. Também havia uma algibeira de couro dentro com muitas pedras preciosas. Esta era uma grande soma de dinheiro, mas uma quantia normal para algo na posse de um comerciante de terras distantes. O empregado enrolou a manga e esticou o braço para verificar o interior do porta-malas. Não há nada dentro. E não há compartimentos escondidos no vagão. A única coisa é que o cavalo não é uma criatura viva. É um cavalo golem. Os Celulus podem realmente controlar coisas assim. Claro. Cavalos golems não precisam comer, beber ou excretar. Eles não se acovardam diante de monstros assustadores. Isso não os torna cavalos perfeitos para o transporte, o fato de não ter um desses é um sinal de involução. Suzuki Satoru continuou fazendo pouco caso deles, como se quisesse que as pessoas lhe dissessem parem de questionar coisas supérfluas. Isso também fazia parte da atuação, em seu coração ele pedia desculpas por agir assim. Depois que os funcionários ouviram isso, eles se reuniram para uma discussão. Eles provavelmente estavam falando sobre o quanto taxar um cavalo golem, pois não havia precedentes. Depois de uma breve conversa, eles decidiram taxá-lo da mesma forma que qualquer outro cavalo e depois discutir o resto com o marquês. Depois de pagar o pedágio para Suzuki Satoru, Keno, cavalo e dos grãos, eles receberam uma permissão para entrar na cidade. O capitão dirigiu-se a Suzuki Satoru quando ele pegou as rédeas e se preparou para chicotear o cavalo. Sim, eu tenho que dizer isso. Comerciante dos Celulus, como direi? Seria melhor não revelar seu rosto nesta cidade. E por que isso?
É porque acha que as pessoas vão me confundir com um morto-vivo. Que eles vão me confundir com. Ah, eu entendo, eu entendo. O capitão acenou para Suzuki Satoru enquanto este levantava a voz, de uma maneira extremamente aborrecida. Um caso de identidade equivocada seria muito ruim. Dito isso, embora seja muito natural odiarmos os mortos-vivos, parece que sua reação é um pouco excessiva. Aconteceu alguma coisa? Ah, de fato aconteceu. Bem, isso foi há mais de 20 anos. Uma grande quantidade de mortos-vivos uma vez invadiu esta nação. O incidente ficou conhecido como Desastre Morto-Vivo. Esse incidente causou muitos danos, embora essa cidade não tenha sido afetada diretamente, ainda temos pessoas que perderam a família e os amigos aqui. O senhor entende? Desastre morto-vivo, é isso. Parecia estar relacionado ao incidente no país de Keno que transformou seu povo em zumbis. Esse incidente não havia ocorrido apenas no país de Keno. A conversão em zumbis afetou tudo em 250 quilômetros. A conclusão de que Suzuki Satoru havia chegado durante anos de investigação foi que isso levou à queda de 4 nações. No entanto, este país estava longe de lá e havia outro país entre eles. Além disso, os zumbis daquela cidade estavam simplesmente vagando ao léu. Por que eles invadiriam este país? Talvez fosse cedo demais para tirar conclusões precipitadas. E isso não é tudo. Se o senhor seguir para o noroeste daqui, rumo ao próximo país, poderá ver o mesmo ou até mais mortos-vivos. Parece que havia muitos deles. Foi na direção oposta de onde Suzuki Satoru e Keno vieram, na direção do país de Keno. 1. Suzuki Satoru ponderou e fez uma pergunta indireta. Eu sinto que deve haver algum motivo para todos esses mortos-vivos aparecerem. Houve algum tipo de grande guerra. É comum que cadáveres deixados no campo de batalha deem origem a eles. O capitão sacudiu a cabeça. Não tenho certeza sobre isso. Tudo o que sei é que eles apareceram de repente. Há rumores dizendo que isso foi causado por alguma magia fora de controle, embora sejam apenas rumores. Ouvi dizer que os países vizinhos implantaram suas tropas ao longo da fronteira para defender-se de ataques de mortos-vivos. Suzuki Satoru não deu muita consideração. A liderança deste país ainda era toleravelmente inteligente, considerando que não tinham aproveitado esta oportunidade para invadir seus vizinhos que estavam detendo as hordas de mortos-vivos. Não, os mortos-vivos eram seus inimigos comuns, então era provável que eles tivessem enviado suas próprias forças para apoiá-los. Enfim, é por isso que somos tão cautelosos com os mortos-vivos. Então, espero que o senhor não faça nada que gere atritos desnecessários. Muito bem. Ah, não dá para evitar. Suzuki Satoru tossiu levemente. Eu entendo o que quer dizer. Então, usarei uma máscara, mas você poderia me fazer um favor. O que seria? Se há uma estalagem de classe que você recomendaria, eu poderia incomodá-lo em enviar um homem para me ajudar a fazer uma incumbência. Diga-lhes que um comerciante dos celulose virá se alojar com eles. Isso economizará muitos problemas. Afinal, a maioria das estalagens não aceita hóspedes suspeitos com máscaras. O rosto do capitão torceu brevemente. Ele provavelmente não queria que os guardas do portão servissem como contínuos para um mero comerciante. Se me ajudar, vai melhorar a opinião de nós, celulos, sobre esta cidade. Ah, muito bem então. Creio que não é algo evitável. Farei isso como um pedido de desculpas por confundir o senhor com um dos mortos-vivos. Hey! Ele gritou para um guarda próximo. Você, vá até a pousada do Céu da Folha. Ao receber suas ordens, o soldado saiu correndo. Depois de ouvir o capitão o dizer como ir até a estalagem, ou melhor, pousada, Suzuki Satoru pegou uma algibeira de couro e entregou uma moeda de ouro ao capitão. Estou muito agradecido. Compre algumas bebidas para seus homens. Entendo. Agora tenho mais certeza ainda disso, os celulose são realmente diferentes dos mortos-vivos. Tome cuidado, jovem, quero dizer, madame. Obrigada. Keno, que ficou em silêncio durante todo esse tempo, acenou para ele e o vagão passou pelos portões da cidade.